Atos dos Apóstolos, capítulo 24. Amados, o cenário do capítulo 24 é Cesareia Marítima. Paulo veio de Jerusalém para Cesareia, acompanhado por uma grande comitiva de soldados, por causa do envio do governador Cláudio diante das acusações das autoridades religiosas de Jerusalém contra o apóstolo Paulo, evidentemente acusações falsas. Bom, Paulo chega em Cesareia Marítima, está diante de Félix, que é o governador romano da Judéia. Ele está no seu palácio em Cesareia Marítima. A cidade de Cesareia era a capital romana na Judéia e está aguardando a chegada dos acusadores para que então o julgamento debaixo da orientação, do juízo de Félix acontecesse. Muito bem. Então todo o cenário do capítulo 4 tem a ver com esse julgamento e a presença de Paulo na cidade de Cesareia. A estrutura do capítulo 24 é muito simples, formada apenas por 3 tópicos. O primeiro tópico é dos versos de 1 a 9 e é propriamente dito a acusação das autoridades religiosas judaicas contra o apóstolo Paulo. Quem foi o porta-voz dessa acusação foi um tal de Tértulo, provavelmente um promotor, um advogado de acusação, falando em nome do sacerdócio, em nome do Sinédrio. Okay? O segundo tópico do capítulo 24 é a defesa do apóstolo Paulo, feita por ele mesmo, entre os versos de 10 a 21. E o terceiro tópico do capítulo vai dos versos 22 a 27 e é um adiamento do julgamento por parte de Félix, porque ele resolveu ouvir também o comandante Cláudio de Jerusalém, que não estava nessa audiência, e ele adiou esse julgamento até que Cláudio chegasse em Cesareia e ele pudesse ouvir também o comandante a respeito das acusações que estavam fazendo contra o apóstolo Paulo. No final das contas, Cláudio não foi para lá e Paulo acabou ficando 2 anos em Cesareia preso. No entanto, a sua prisão ela foi tranquila porque ele também tinha autorização de receber familiares, receber amigos, discípulos que o ajudariam em todo o tempo que ele estivesse preso no palácio em Cesareia Marítima. Muito bem, essa é a estrutura do capítulo 24. Algumas observações bem interessantes aqui que eu compartilho com você. Curiosamente, Lucas, como historiador, ele estabelece uma cronologia muito interessante nesse capítulo, quando ele diz, no verso 11, quando Paulo inicia a sua defesa, ele fala 12 dias atrás ele estava em Cesareia. É bem interessante quando ele diz aqui no verso 11, visto poderes verificar que não há mais de 12 dias desde que subi a Jerusalém para adorar. É interessante, há 12 dias atrás ele estava em Cesareia, finalizando a 3ª viagem missionária. Lembra que ele saiu de Mileto, veio para as margens do mar Mediterrâneo, ali na região da Judéia, passa em Tiro, primeiro ele passa na parte norte, de Tiro ele desce para uma outra cidade e depois chega em Cesareia Marítima. Fica em Cesareia Marítima, se reúne com discípulos, se despede dos discípulos e alguns seguem Paulo até Jerusalém, sobem até Jerusalém. Cesareia Marítima é uma cidade às margens do mar Mediterrâneo e subir a Jerusalém, porque Jerusalém é uma cidade que fica em torno de 750 metros acima do nível do mar. Por isso se diz subir a Jerusalém. Então, 12 dias atrás, Paulo estava finalizando a 3ª viagem missionária e vai para Jerusalém. Veja, quando são 12 dias, aconteceu tudo. Em 12 dias ele chega em Jerusalém, ele presta relatório às autoridades da igreja de Jerusalém, faz voto, depois de quase 7 dias vai para o templo, é preso, acontece
toda a contenda em Jerusalém, ele é julgado dentro do Sinédrio, é recolhido para a Torre Antônia, depois tem um combinado entre as autoridades judaicas para matar Paulo, aí Cláudio envia Paulo para Cesareia, e tudo isso aconteceu em 12 dias. E Lucas dá esses detalhes muito interessantes, que ajudam a gente a estabelecer uma certa cronologia e entendendo o tempo dos fatos aqui. Bem interessante mesmo. Outra coisa que eu destaco aqui no segundo tópico do capítulo, na defesa de Paulo, que quando Paulo está fazendo a sua defesa, ele provoca novamente uma discórdia entre fariseus e saduceus, e no final da sua argumentação, da sua defesa, no verso 21, ele fala que estava sendo acusado por crer na ressurreição dos mortos. Ele estava devolvendo, assim, sabiamente, astutamente, o problema de novo para o grupo dos seus acusadores, porque entre os seus acusadores tinham fariseus e saduceus, os fariseus criam na ressurreição dos mortos, os saduceus não. Então, na verdade, ele estava agindo com uma estratégia, devolvendo a discussão, tirando o foco dele e devolvendo para os seus acusadores mesmo. Muito interessante. Outra coisa bem interessante que nós destacamos no terceiro ponto aqui do capítulo, que é o adiamento do julgamento por parte de Félix, é que depois disso, ele chama Paulo para conversar, Félix e a sua esposa, e eles ouvem o apóstolo Paulo a respeito da fé em Cristo Jesus, e Paulo discorre a Félix a respeito do julgamento de todas as coisas, e o juízo vindouro, é a expressão que Lucas usa no verso 25, e sobre a fé em Cristo mesmo e o Evangelho. E Lucas registra que Félix ficou atemorizado por conta do discurso e da explicação de Paulo a respeito do juízo vindouro. Ele pede uma pausa, Paulo é devolvido à prisão, e Félix acaba deixando Paulo 2 anos preso ali em Cesareia. Isso incomoda os judeus e faz com que os judeus reclamassem para Nero, que é o imperador nesse tempo, e Nero troca o governador da Judéia, e um tal de Festo assume o governo da Judéia 2 anos depois, e Festo retoma o caso de Paulo e dá andamento no julgamento do apóstolo no capítulo 25. E a gente vai verificar isso só no próximo capítulo. Essas são as observações que fazemos dentro do conteúdo do capítulo 24 de Atos. Espero que essas informações tenham enriquecido um pouco a tua leitura, faça a sua leitura do capítulo 24 e espero que você aprecie essas informações e enriqueça a tua leitura. Muito bem, é isso. Muito mais palavra, muito mais fé e ação, muito mais atos de amor. Deus te abençoe.